Bom dia. Em nome da APDC, sejam bem-vindos ao 21º Congresso das Comunicações. Toda a equipa da APDC está à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos e informações de que necessitem. Quantificar o futuro é o mote deste Congresso. O nosso país atravessa uma crise sem precedentes e tem metas ambiciosas bem definidas no âmbito do acordo celebrado com a Troika. Há que determinar qual a ambição para Portugal, qual o timing para a sua concretização e que caminho terá de ser percorrido para alcançar os objetivos definidos. Este é o objetivo deste Congresso. As empresas das TIC e New Media vão dar o exemplo, contribuindo para este esforço coletivo e assumindo metas e objetivos concretos. Porque a quantificação é uma forma de responsabilização. E sem efetiva responsabilização não pode haver crescimento sustentado. Recordamos que o Congresso está a ser emitido em direto via internet, com o apoio da Portugal Telecom. Vamos então dar início à sessão de abertura do 21º Congresso das Comunicações. Passo de imediato a palavra ao Presidente da APDC, Pedro Norton. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores embaixadores, Sr. Presidente da ANACOM, senhores patrocinadores do Congresso, minhas senhoras, meus senhores, sejam bem-vindos ao 21º Congresso da APDC. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que comece por agradecer-lhe de forma muito especial a sua presença. É obviamente uma honra para a APDC, mas é sobretudo um estímulo, acredito, para todos nós que trabalhamos neste setor. Eu julgo que todos temos hoje bem consciência de que a indústria das TIC e dos New Media é, nos dias que correm, cada vez mais pervasiva em todos os domínios da economia e da sociedade. Estado, empresas, sociedade civil contam cada vez mais com o nosso setor para otimizar processos, para maximizar a produtividade, para estimular a inovação, para desenvolver novos produtos e serviços, para chegar a novos mercados, para conhecer e comunicar com clientes e com stakeholders e até, arrisco-me a dizê-lo, para aprofundar a experiência democrática e melhorar a governance do país. Julgo que não é exagero dizer que hoje as TIC são o lubrificante da economia e que os mídia e os new media são o oxigênio da sociedade e da democracia. Ora, dada esta sua importância e, sobretudo, esta sua transversalidade, as TIC e os new media podem e devem ser uma alavanca fundamental para os processos de reajustamento e de relançamento da economia portuguesa. O setor, nós temos que reconhecê-lo, tem uma responsabilidade acrescida neste duplo e difícil desafio que o país enfrenta. O desafio de, a curto prazo, alcançar o equilíbrio das contas públicas, o desafio de recuperar a credibilidade nos mercados internacionais, cumprindo, obviamente, as metas ambiciosas negociadas com a Troika e, a médio e longo prazo, desenvolver políticas ativas para a promoção do crescimento sustentado da economia portuguesa. Este é, julgo que estamos todos de acordo, um esforço nacional. É um esforço que exige uma enorme coesão social. E o setor das TIC e dos new media pode e deve estar disponível para contribuir ativa e decisivamente para este duplo objetivo de consolidação orçamental e de relançamento económico. Através dos seus principais agentes,
através dos seus melhores recursos intelectuais, o setor tem que identificar proativamente oportunidades de transformação que sejam estruturais, oportunidades de otimização com soluções, tanto quanto possível, concretas, quantificáveis, nas mais diversas áreas da economia e da sociedade, para os problemas imediatos do país, mas também para os desafios de médio e longo prazo com que Portugal se confronta. E porque todos temos consciência de que o momento é difícil, o setor tem também a obrigação de convocar os seus stakeholders para um esforço de pedagogia da responsabilidade, que tem que acompanhar todo este processo de transformação. Ora, é exatamente para quantificar o futuro que se realiza o 21º Congresso das Comunicações. A APDC pretende, com este que é o seu maior encontro anual, o maior encontro anual da indústria que representa, as TIC e os New Media, pretende que as nossas empresas, os nossos stakeholders, deem o exemplo, pretende que assumam objetivos, metas concretas, que promovam uma cultura de grande responsabilização individual e coletiva. Com o Congresso nós pretendemos sinalizar a ideia que a quantificação é uma forma de responsabilização e que sem efetiva responsabilização não pode haver crescimento sustentado. A nossa ambição, a ambição da APDC, é que do Congresso resultem linhas de ação, contribuições que permitam ajudar o país a acelerar o esforço de reajustamento financeiro e a antecipar o regresso do crescimento económico. Mas nós pretendemos que todo este debate se faça enquadrado numa perspectiva ampla. Nós tentaremos, desde logo, e porque julgo que é preciso alargar horizontes e pensar para além das fronteiras do setor, tentaremos aprender com os casos de sucesso da retoma económica a nível mundial, bem como com os erros do passado, que é uma disciplina que muitas vezes não temos. E, portanto, estudaremos, já hoje, com a ajuda do ex-ministro sueco Sven Otto Littorin, o milagre da recuperação sueca depois da crise do início dos anos 90 e estudaremos com ele os ensinamentos que podemos também tirar das profundas reformas levadas a cabo pelo governo de que fez parte a partir de 2006. Numa perspectiva um bocadinho diferente, olharemos, com a colaboração do historiador Rui Ramos, para uma crise financeira portuguesa, de 1880 a 1890, que tem surpreendentes pontos de contacto com a realidade atual. E eu julgo que a um e a outro caso vamos conseguir, com certeza, ir buscar o alento de que tanto precisamos para encarar o futuro com mais otimismo. No decurso deste Congresso vamos ainda apresentar e discutir o documento 11.000 milhões de razões. É um documento que resultou da inspiração inicial do Diogo Vasconcelos, cuja presença ausente nós vamos celebrar ao longo destes dias, mas que resultou também da mobilização e do trabalho de um grupo de importantes stakeholders da APDC. E no documento foram identificadas um conjunto de oportunidades de áreas de melhoria potenciais na administração pública que podem, julgamos nós, dar um contributo para que o país alcance as metas a que está obrigado pelo acordo com a Troika. Trata-se, obviamente, de uma proposta de trabalho de alto nível, com 6 medidas concretas de base tecnológica, que obviamente não têm a pretensão de constituir uma resposta definitiva, uma resposta completa, que são o princípio e não o fim de uma discussão, mas que são um início de uma discussão e de um processo que nós entendemos que ser fundamental. Acreditamos também que não é apenas ao Estado que deve ser pedido o esforço de reajustamento e de preparação do país para uma nova vaga prolongada de crescimento. Por essa razão, nós vamos reunir ao longo destes 2 dias um conjunto vasto de oradores, um conjunto vasto de temas que entendemos ser estruturantes para este processo de reajustamento e de crescimento económico. Exportação, regulação, mídia, serviço público, consumo, marcas, saúde e demografia, inovação, produtividade, talento e globalização. Em cada um destes debates, em cada um destes painéis, nós desafiamos os oradores a ir além das propostas genéricas e a quantificar objetivos concretos. Este é, repito, o momento
de contribuir para o esforço coletivo. Julgo que todos queremos sair deste processo de transformação, não apenas com uma economia pujante, mas sobretudo com um país que seja capaz de eliminar rigidezes políticas, atrofias económicas, imobilismos sociais e que dê um verdadeiro sentido ao desígnio nacional de fazer de Portugal uma sociedade onde exista uma verdadeira igualdade de oportunidades. Julgo que queremos todos, em suma, sair deste processo com um Portugal mais justo. E acreditamos que a indústria das TIC e dos New Media, que tem revelado ao longo dos últimos anos uma dinâmica e um ritmo de inovação ímpares. Tem tecnologia, tem know-how, tem capital humano, tem lideranças que podem ser úteis ao país neste momento de unir esforços e de tocar a rebate. É isso que nós queremos evidenciar no 21º Congresso das Comunicações, sendo a APDC a grande plataforma de reflexão, de produção de conhecimento e de debate da indústria que representa, sendo a APDC uma representante de uma sociedade civil que nós tantas vezes desejaríamos mais ativa no nosso país, esperamos poder sair destes 2 dias com a convicção reforçada de que, através do esforço, da criatividade, da responsabilidade dos nossos principais stakeholders, seremos capazes de dar ao país o contributo que legitimamente reclama de nós. Muito obrigado pela vossa atenção. E nesta sessão de abertura do 21º Congresso das Comunicações, a palavra para o Sr. Presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, Professor José Amado da Silva. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, Srs. Embaixadores, Sr. Presidente da APDC, caríssimos amigos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer ao Pedro Norton no honroso convite que me fez, tendo modificado o programa quando me apercebi que os 2 dias deste Congresso coincidiam com outra obrigação que eu tinha fora do país e que me fez adiar a partida daqui a bocadinho e estar aqui não no painel que estava previsto, mas dando-me a honra de estar aqui nesta sessão de abertura que me confere particulares preocupações porque eu não estou preparado para responder a desafio tão grande do futuro. Eu quando olhei para o desafio, lembrei-me de um velho conhecido nosso, dos mais antigos, que é a 6ª vez que eu estou aqui. Eu que não tenho sido vulgar. E como, a certa altura já me repito, porque tenho medo de me repetir, tenho medo de nada dizer de novo, particularmente um desafio como este e numa situação como esta. Deixem-me, por isso, como estão habituados, que eu não faça nenhum discurso, eu não sei fazer discursos, só sei fazer reflexões. Reflexões críticas, naturalmente, que às vezes a idade leva-nos a perceber se nós somos irreverentes ou insensatos. Aproveitem a minha irreverência, descontem a minha insensatez. E nesse sentido, eu também procurarei sempre responder aos desafios. Qual é a pergunta que me fazem? Eu tentarei responder e não chutar para canto. E nesse sentido, olhei para a quantificação do futuro, quantificar o futuro, depois olhei para 11 mil milhões de razões. Cheguei à conclusão que as 11 mil milhões de razões depois leram 11 mil milhões de euros, o que parece significar que cada razão vale 1 euro. O que quer que isso queira dizer, e como o euro está muito volátil, as razões também poderão estar muito voláteis, e por isso temos que nos fixar. E isso é verdade. É que quantificar o futuro é um excelente desafio. É um desafio de responsabilização, como o Sr. Presidente da APDC disse muito bem. Mas é um desafio muito, muito delicado, porque, como sabem, o futuro não pode ser contabilizado, pode ser previsto em cenários alternativos. Esses cenários alternativos dependerão muito dos comportamentos, dos incentivos e das instituições e da maneira como as instituições evoluem. E é isso que me parece que falta um bocadinho no papel que foi feito. Parece que está muito estruturalista, muito determinista. É bom, é sempre bom, é um ponto de partida, mas é importante que nós tenhamos abertos à reflexão e não esqueçamos, sobretudo, uma coisa que é relevante, são as pessoas, uma por uma, os cidadãos,
o Sr. Presidente da APDC teve o cuidado de falar do capital humano. Já não é mau que os homens sejam tratados como capital, começaram a ser tratados como escravos, depois por mão de obra, depois por recursos humanos, agora já também capital humano, nada mau relativamente ao passado. E é bom que isso assim continue. E quando procurei refletir sobre isto e sobre o futuro, lembrei-me de 3 coisas. A idade faz-nos sempre andar para trás. Não sei se é bom ou se é mau, mas as lições da história são úteis, como disse, quando as sabemos tirar. E lembrei-me de 3 coisas. O fim da história do Fukuyama, reinventar a administração pública do Al Gore e aquela coisa muito simples de que todos nós dizemos, not in my backyard, o que às vezes em português mais vernáculo quer dizer o que é teu e o que é meu é nosso. O que é meu, o que é teu é nosso. Que é um bocadinho o que às vezes perpassa nas decisões, sobretudo da crise, onde tentamos reservar o que é nosso e partilhar o que é dos outros. E estas reflexões, desculpem, tenho que as fazer, porque o papel de um regulador, é esse que está aqui, é um papel de reflexão e a sua legitimidade resulta daí, de refletir, de ser próximo de todos e de ser imparcial, o que significa que olha para todas as partes. E, portanto, o regulador das comunicações eletrónicas não é um lobby da regulação. E como o Sr. Presidente da APDC teve o cuidado de dizer muito bem, que estamos aqui todos por causa da responsabilidade que todos temos, e é muito bom que todos nós acreditemos nas áreas em que estamos, e ninguém põe em causa que as TIC têm sido notáveis e são transversais. E a transversalidade dá-lhe o direito de fazer as propostas que fez, mas dá-lhe a responsabilidade de não se esquecer que a economia e a vida não se esgota aqui. E, portanto, que é preciso também saber partilhar com os outros as responsabilidades tecnológicas, os investimentos tecnológicos, a criação de emprego e por aí fora. E é esse passo que eu creio que com o conjunto de temas que há, poderá ser dado a partir do ponto em que há, e se eu tivesse tido convosco naquele almoço que por presença não estive, teria dito isto, e é aquilo que queria dizer antes de mais. Porquê é que eu me lembrei do fim da história do Fukuyama? Por causa da configuração do futuro. E se me permitem, eu citá-lo-ei, e como não gosto de, como sempre disse, que os tradutores são traidores, bom, sou italiano, não é? Eu procurarei fazer a citação em inglês, que é para não haver dúvidas, no texto que ele escreveu logo a seguir à queda do Muro de Berlim. Ele diz, we may be witnessing the end of history as such. That is, the end point of mankind ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. This is not to say that there will no longer be events to fill the pages of Foreign Affairs Review, que é a preocupação central. Yearly summaries for the victory of liberalism has occurred primarily in the realm of ideas or consciousness and as yet incomplete in is the real and our material world. But there are powerful reasons for believing that is that ideal that will govern the material world in the long run. Ele chamou isto o fim da história. Mas acrescenta, felizmente errado, the end of history will be a very sad time. The struggle for recognition, the willingness to risk one's life for a pure abstract goal, the old-wide ideological struggle that called forth daring courage, imagination and idealism will be replaced by economic calculation. I would not like that. Isto não foi o que me disse, fui eu. E eu não pude deixar de lembrar-me que é um risco que podemos fazer neste recálculo. E talvez seja a altura que retomar. Eu depois, no fim, retomarei a parte final do texto do Fukuyama. A outra, então, perceberão porque é que eu quis fazer este texto. A segunda tem que ver com o famoso relatório Al Gore, que eu dissequei com um grupo de jovens, um dos quais faz parte do Conselho de Administração da ANACOM comigo neste momento, o relatório de Al Gore, que nos anos 90, no meados dos anos 90, recordam-se, esteve na moda estudar a desintervenção do Estado, e estamos aí, também estamos aí, estamos no caso de reduzir a despesa pública.
E o relatório de Algor que suscitou-me na altura uma certa preocupação, porque quando vi reinventar a administração pública e li o que lá estava, rapidamente me apercebi que não havia reinvenção nenhuma. Aliás, ele diz claramente, e vou citar a tradução portuguesa, foi o livro que eu li, que o relatório centra primordialmente a sua atenção no modo como a administração pública deveria funcionar e não, e repito, não o que deveria fazer. O que eu acho perigosíssimo do ponto de vista de reinventar uma administração pública, podemos discutir o que é que temos que fazer. Nessa altura, desenvolvemos um trabalho muito grande com algumas sugestões, e recordo-me que uma das coisas que mais nos preocupou foi saber o que é que o Estado não devia fazer. O que é que o Estado não devia fazer? E há coisas, e depois percebemos que havia coisas que o Estado não devia fazer, porque não tinha que fazer, não são coisas precisas, e vale a pena pensar nisso. O que é que não é preciso? Não é preciso, acaba-se. O que é que pode ser transferido para a esfera privada? E isso só se os custos forem menores. Mas nessa altura é preciso cuidado com o... E o que é pertence absoluto do Estado? E cheguei, espantosamente, à preocupação, à posição muito diversificada ao longo da história. E quando, perante os meus colegas, sobretudo juristas de ciência política, fiz uma citação e perguntei de quem era a citação, eles disseram que era daqueles novos filósofos modernos, o Rawls, o Nozick, e era do Aristóteles. O que significa é que a história ensina mesmo, não é? E depois também descobri que, afinal, a repartição dos três poderes não era de Montesquieu, o Aristóteles já tinha falado dela noutros termos antes disso. Mas também a evolução mostra, e há um prémio Nobel de Economia, que mostrou bem que a parte institucional é muito relevante. E é aí, naturalmente, na parte institucional, que aparece o papel do regulador. Qual é o papel de um regulador neste estilo? Nestes tempos de crise? O que é que se pede à regulação? O que é que se pede, genericamente, à regulação? Não falei exclusivamente da regulação das comunicações eletrónicas. E, de facto, o primeiro ponto que eu tive foi: não há nada mais adaptado à lógica de uma regulação do que esta coisa do futuro. Porque o regulador, o que tem que fazer é uma intervenção ex ante. O típico de um regulador, não de falar da regulação da concorrência, mas a tipificação de uma regulação é uma regulação ex ante. Uma regulação ex ante é terrivelmente complicada. É terrivelmente complicada, porque o que estamos a fazer não é a desenhar o futuro, porque o regulador que desenhasse o futuro não é um regulador, é um planeador central. E, portanto, tem que obedecer às regras e aos princípios fundamentais da política, tem que as seguir, e não é ele que as determina, que fique muito claro. Há do regulador que se arma em legislador, e nós não estamos cá para isso, estamos para obedecer aos princípios fundamentais da democracia, isto é, quem manda é o povo e os seus legítimos representantes, e os outros executam. Portanto, desse ponto de vista, não é um planeador, mas por isso mesmo tem que prever o que é que, dentro das regras que existem e dos princípios, tem que obedecer, tem que satisfazer os requisitos mínimos de intrusão, na medida em que uma decisão ex ante é sempre uma decisão de prevenção. É sempre uma decisão de não deixar. Uma decisão que nós tentaremos ser mais incentivadora do que redutora. Mas, nessa altura, é preciso que as regulações ex ante e ex post, porque a atuação ex post atua sobre o passado, para corrigir o passado, atua instantaneamente para corrigir o passado, que elas estejam cada vez mais casadas e mais. Porque, reparem, se eu tiver dúvidas sobre uma decisão que é mais intrusiva ou menos, e se tiver a certeza que a posso corrigir depois, não preciso ser tão intrusivo. Mas se eu não tiver a certeza que a posso corrigir depois, provavelmente exagerarei na intrusão. E estas são as reflexões que relativamente ao futuro, nós temos que fazer, e são dados fundamentais. Mas, entretanto, reparem bem que nesta situação de crise, tudo deve ser feito em termos da valorização. E o que é o valor? O que é o valor? Faz sentido que um mero sinal conjuntural, uma empresa em 5 ou 6 dias perca metade do valor? Faz sentido. Isto é sensato. Perdeu metade do valor, das duas uma. Ou não o tinha e não o perdeu, porque ninguém perde o que tem. Como dizia um amigo meu, a vida é bela, só perde quem tem. Portanto, não o tinha e, portanto, não o perdeu. Estava era ficticiamente. Ou tem e está a ser explorado, especulado. Então, nós temos que voltar aos fundamentais. Ainda há minutos que vim para aqui falando com uma das empresas reguladas, e dizia que cada vez esquecemos mais os fundamentais. E temos que voltar aí. E deixem-me que vos diga que tenho um bom exemplo aqui, que talvez nós não tenhamos a avaliar bem o que estamos a fazer. Porque habitualmente estamos a falar de cortes,
cortes, e se calhar não estamos a cortar. Só corta aquilo que lá estava. Quando não estava lá, não cortei. Era imaginação. E talvez valha a pena pensar que as referências que estamos a fazer estão erradas. E vale a pena citar uma decisão de regulação que foi tomada há uns tempos, e que os meus amigos todos lembrarão, que foi que toda a gente considerou a certa altura, e bem, que o modelo de taxas de espectro não fazia sentido. Fez muito sentido para estimular a entrada, a certa altura não fazia sentido, era pagamento por cartão. E toda a gente diz, não serve. Foi proposto um outro modelo, com consulta pública, evidentemente com algumas críticas, como é normal, nem toda a gente está de acordo, mas foi aprovado o modelo. Toda a gente achou bem e tal. Quando vieram as contas, olha, mas afinal eu estou a pagar mais do que pagava. Isto há coisa que não está bem. Como é que se está a comparar com uma métrica que não faz sentido? Se aquilo estava errado, não pode ser critério de comparação. Não há critério de comparação, senão não se muda nada. Porque passamos a vida a dizer, estou a comparar com o que era, e se o que era fictício, não serve de comparação. Eu acho que isto tem que ver com o nosso futuro e com a previsão do futuro. E reparem bem, duas notas finais. Não quero imitar ninguém. Saiu. A primeira, sobre o próprio documento. Que a certa altura fala, pois isto que todos estamos a propor, independentemente de concordar ou não, vai exigir investimento. Então como é que é? Nós estamos apertados, não é? Vai exigir investimento, então é preciso desviar recursos. Só para os ticos, para os outros, quais? Temos que pensar muito bem como é que é. Como é que o presente e o futuro se conjugam, sobretudo quando o presente não deixa grande folga, e não deixa. Não vamos ter ilusão, porque entretanto andámos a viver de cartão de crédito, sem ter conta no banco. Eu recordo-me quando, em 1991, fizemos uns trabalhos com amigos nossos que vinham da Polónia, fomos pagar uma conta com o cartão de crédito, eles perguntavam se também podia ter uma coisa daquelas. E eu disse, depois, se vocês tiverem uma conta do banco, também podem ter uma coisa destas. E às vezes andámos a fazer esta figura durante muitos anos, as famílias, as pessoas e os governos, sempre por aí fora. Esta é a primeira nota que gostava de ficar. A segunda tem que ver com a situação de regulação. Eu há pouco disse, quando as coisas existem, devem pensar se devem continuar a existir, sobretudo em alturas de crise. Não tenho dúvida nenhuma que muitas das críticas que têm sido feitas à situação atual têm sido a falta de regulação. Ou se calhar uma má regulação. Ou se calhar um erro de regulação. Também existe. Agora, se a regulação existe é para ser fortalecida, quer o programa do Governo, quer a Troika, sobretudo no nosso tempo, diz que sim, então tenho-vos a dizer que, no meu ponto de vista, ela não precisa de ser fortalecida, basta que seja respeitado o que lá está. E tenho a dizer que até agora, e a verdade é para ser dita, não tenho tido, do ponto de vista estrito da regulação, influências exteriores da parte do Governo, dos governos, sobre a nossa atuação, mesmo quando apertados pela Comissão Europeia, que sempre tem o cuidado de dizer, e eu já lhes disse uma vez numa reunião, vocês gostam que nós sejamos independentes de tudo, menos de vocês. E obviamente, essa transitividade aparece agora, porque têm o faca e o queijo na mão para tentar apertar. Nós resistiremos desde que tenhamos as tais condições que estão estabelecidas nos estatutos e nas regras e que eu vejo atualmente, por causa da crise, ameaçadas. E das duas, uma, ou há regulação ou não há. A regulação a meias não existe. O reclamar independência não é por ser independente ou ser irresponsável, porque há muita gente, mesmo, às vezes temos tendência a confundir a independência com a responsabilidade. Não, a independência é para ser imparcial. A única condição da independência é para ser imparcial, porque quem não é independente... Há 2 anos aqui, faz agora 2 anos, à saída, alguém me perguntou, por causa de uma nomeação, se havia condições de independência. Eu respondi e continuei a responder, se nada for alterado, nada com, se não é independente quem não quer. Foi essa mesma independência que me fez falar aqui, é essa mesma independência que eu desejo que precisamos manter e que ajuda a todos, particularmente ao Sr. Primeiro-Ministro e a todos nós a reconquistar o equilíbrio que procuramos. Muito obrigado a todos. Convido todos os senhores congressistas a ouvir agora o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, que encerrará esta sessão de abertura. Muito bons dias a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Norton, que é o Presidente da APDC, e agradecer-lhe o convite que me dirigiu já há bastante tempo para poder estar presente neste arranque do vosso 21º Congresso. Cumprimento também o professor Amada Silva, personalidade
perfeitamente conhecida para que ninguém pusesse em causa a independência com que exerce o seu mandato de regulador. Minhas senhoras e meus senhores, nós atravessamos, nesta altura, um período muito desafiante. Quem assista com regularidade aos debates que a mídia vem promovendo, e bem, sobre as condições em que nos encontramos e as perspectivas de futuro, pode ficar um pouco deprimido. A perspectiva geral dos analistas é de que as coisas só podem piorar, que os agentes não têm uma noção estratégica de orientação para encarar o futuro, que os programas a que somos submetidos resultam de uma visão externa demasiado superficial da nossa realidade, que foi a nossa fraqueza que nos conduziu a aceitar condições que são irrealizáveis, que o ambiente envolvente se tornou de tal forma precário e imprevisível e incerto que é praticamente impossível acrescentar algum valor à situação de que partimos. Eu creio que as pessoas que observam em casa este debate desesperam de se perguntar se existe ou não alguma coisa positiva que lhes possa ser dita e que, de alguma maneira, as ajude a mobilizar, a encontrar forças para ultrapassar a situação em que nós estamos. E este é o primeiro apelo que faço aqui a todos. Não é o apelo de um governante, é um apelo de cidadania. Nós somos uma nação muito antiga. Temos, como todas as nações, os nossos vícios, os nossos traços de cultura. Alguns ajudaram-nos de forma extraordinária a superar problemas que outros que planeiam, quantificam, não conseguem resolver. Quer dizer, temos tido a habilidade ao longo dos tempos de saber improvisar sobre situações extremas que não eram esperadas, mas, claro, também sabemos, temos esse defeito, que tradicionalmente acreditamos excessivamente nessa capacidade de nos transcendermos. E por isso, às vezes, somos desafiados excessivamente para além do que seria natural. O apelo que lhes faço é este. Somos o que somos, mas se vamos ter de ultrapassar esta situação, devemos encontrar o que temos de melhor entre nós. A capacidade de comunicarmos uns com os outros e de olharmos para o copo que temos à nossa frente. O meu está plenamente vazio. Mas de, em vez de fazermos a discussão sobre se está meio cheio ou meio vazio, de que possamos pôr-nos de acordo quanto à ideia de que o nosso objetivo é enchê-lo. O nosso objetivo é enchê-lo. Nós sabemos que não devemos fazer um percurso baseado no irrealismo. Isso seria péssimo, porque estaríamos a colocar as pessoas perante a necessidade de atingirem ou superarem uma fasquia que não é acessível, que elas não podem alcançar. Essa é a razão porque, julgo eu, ninguém de bom senso no Governo deixa de reconhecer que as medidas que estamos a tomar terão um impacto recessivo sobre a economia. Não é uma questão de perspectiva, é a realidade. Não precisamos de esperar para ver, nós sabemos que irá ser assim. Da mesma maneira que um empresário que fez investimentos com alavancagem financeira, que se endividou para apostar em projetos que não têm retorno, sabe que não pode ir ao banco renovar aquela alavancagem, prometendo ampliar o projeto que não tem qualquer viabilidade. Não faria sentido hoje que nós disséssemos aos portugueses: temos de desalavancar a economia privada
e temos de diminuir a despesa pública e, portanto, a economia vai crescer. Seria um embuste, como é evidente. As pessoas sabem que hoje vamos ter de dar um passo atrás para poder amanhã dar 2 passos à frente. Não há outro caminho. Se não há crescimento sem dívida, com dívida insustentável não há crescimento. E esse é o ajustamento que nós estamos a fazer. Não é uma imposição da Troika. Nós não estamos hoje obrigados, acorrentados, porque estamos frágeis, a ter de cumprir essa orientação externa. Se a Troika não estivesse cá, se não tivéssemos tido necessidade de pedir um empréstimo externo para garantir o financiamento do Estado enquanto fazemos reformas, o caminho não seria difícil, seria quase impossível. Mas teria de passar, basicamente, pela mesma receita. E este é o caminho que nós temos de percorrer. Não é uma imposição externa, é o que resulta das condições de que partimos. Sendo assim, o que é importante é não repetir, como aqui foi dito e muito bem, os erros do passado. Isso é que não faz sentido. Nós sabemos que no espaço europeu há um conjunto de sociedades que, em menor ou maior grau, não adquiriram a competitividade que era necessária ao longo dos últimos, digamos, 40 anos. E como não eram suficientemente competitivas, durante muitos anos recorreram essencialmente a 2 instrumentos para fazer essa pequenina batota de curto prazo que era renovada frequentemente. Desvalorizarem as suas moedas para obter competitividade cambial e, evidentemente, pagar uma parte razoavelmente importante das suas dívidas com a inflação. Isso não é possível no espaço do euro. E, portanto, há pelo menos 11 anos que sabemos que, se mantivéssemos esse modelo de desenvolvimento, iríamos bater na parede. Foi pena que tivéssemos esperado pelo fim desse período para reconhecer a conclusão que era inevitável. Devíamos ter feito, portanto, mudanças de paradigma mais cedo. Não fizemos. Vamos fazê-las agora. Estão mais concentradas no tempo. Teremos de nos superar melhor. Mas vamos fazê-lo. O importante é não repetir projetos que não têm rentabilidade, aprovar financiamentos sem ter uma análise custo-benefício dos projetos que estão a ser considerados, gastar o dinheiro apenas porque é preciso a consideração de fazer circular os meios monetários pela economia, em vez de saber se eles gerarão ou libertarão meios suficientes para pagar os próprios projetos, e fazê-lo de uma forma que possa robustecer a nossa própria capacidade económica, de maneira a que, como muito bem disse um dos elementos da Troika, a sociedade portuguesa seja menos viciada em crédito e possa estar mais sustentada em capital próprio. Ninguém disse que só podíamos crescer com o capital próprio. Mas vai uma diferença muito grande entre olhar para o futuro e dizer não, o nosso objetivo é repor as condições anteriores, sobre a alavancagem financeira, financiar o que pode não ser viável, mas é muito interessante no curto prazo, e depois logo se vê o resultado. Quem olhar, portanto, para o modelo económico e continuar a insistir que o caminho é pôr o Estado a gastar mais dinheiro, a contratar mais serviços, criar incentivos fiscais e benefícios fiscais, manter a sobrealavancagem financeira, não está a dar nenhum contributo positivo para a mudança de paradigma. Está a iludir o país quanto à possibilidade de manter o paradigma atual que se revelou absolutamente insustentável. Dito isto, nós vamos precisar, durante este caminho que temos para fazer, de ser uma coisa que não costumávamos tradicionalmente ser, que é muito disciplinados. Nós fixamos, é o meu convencimento, para 2012, um orçamento de Estado que é extremamente exigente e que é credível.
exigente porque não cria receitas fictícias e não faz suborçamentação. E, portanto, não corta aquilo que não existia. Mas é um orçamento de difícil execução, porque se é credível na medida em que realmente reduz mais a despesa do que compensa com receita adicional via impostos, o equilíbrio que pretendemos atingir, é preciso que aquilo que se passou este ano e em anos precedentes não volte a repetir-se. Quer dizer que não cheguemos ao final do primeiro semestre e cheguemos à conclusão de que as lindas intenções que tínhamos não foram cumpridas. Nós quantificámos exatamente aonde queremos chegar até 2015. E hoje sabemos que queremos para o ano atingir um excedente primário e queremos chegar a 2015 com quase equilíbrio orçamental e quase equilíbrio da balança externa. Este é o nosso propósito. É o que esperamos conseguir. Para, no entanto, o conseguir, nós precisamos de duas coisas, pelo menos. Não falo já das condições políticas que temos, inteligentemente, de recriar todos os dias. Precisamos, em primeiro lugar, de garantir a execução, por um lado, e, por outro lado, que a envolvente externa não seja demasiado adversa. Se for demasiado adversa, nós demoraremos mais tempo a atingir os nossos objetivos, mas não desistiremos de os alcançar, como é evidente. Agora, como tenho dito, naquilo que depende de nós, aí nós não podemos falhar. No que não depende de nós, teremos de estar atentos, corrigir e adaptar. Mas naquilo que depende de nós, não podemos falhar. Quer dizer, nós não podemos, ao fim do primeiro trimestre, ao final do próximo semestre de 2012, chegar à conclusão de que o Estado, porque não tem meios de controle, porque não tem elementos de monitorização, porque aos diversos níveis em que se exerce o poder público não temos quantificação suficiente em tempo real, ou proxies que sejam verosímeis para nos permitir corrigir a trajetória em tempo útil, que não seja à custa de receitas extraordinárias, como mais uma vez vamos ter de fazer este ano, e já cansa que tenha de ser assim, então nós temos de usar outra disciplina e outras tecnologias. A tecnologia, no entanto, creio que é o local adequado para o poder dizer, não resolve miraculosamente todas as situações. Porque a tecnologia, como toda a matéria, é boa ou má, consoante o destino que se lhes dá. Não basta ter tecnologia para cumprir processos. Não basta ter quantificações para atingir os resultados. Não são, portanto, as tecnologias só por si que nos permitem chegar aos resultados. Elas permitem-nos realmente, porque são ferramentas muito poderosas, fazer uma abordagem muito mais ambiciosa dos problemas e das situações. Permite-nos fazer uma reforma dos processos na área pública como há muitos anos não era possível. Já nos permite, de certa maneira, com os instrumentos de previsão mais rigorosa que nos oferecem, diminuir o grau de incerteza, por exemplo, no exercício orçamental. Nós hoje conseguimos, em tempo muito mais rápido, saber simular na receita fiscal, na despesa mais conhecida de vários subsetores da administração, conseguimos hoje ter uma noção mais razoável e mais rapidamente de quais são, por exemplo, em 7 especialidades, as adaptações que podemos fazer e as melhorias que podemos fazer ao orçamento. De outra maneira, não só precisaríamos de muita gente a fazer contas e a preparar documentos, como precisaríamos de muito tempo para chegar a uma conclusão. Hoje conseguimos fazê-lo de uma forma expedita e muito rápida. Mas precisaremos de mudar muito no desenho da própria administração para que as novas tecnologias possam trazer-nos resultados efetivos como desejamos.
O ideal seria que o Estado conseguisse, tão rápido quanto possível, definir o que é que, em termos tecnológicos, cabe à própria administração implementar e o que é que pode deixar para um puro outsourcing. Isto era o ideal. Há muitas coisas em que o Estado hoje não tem de fazer investimento tecnológico, porque ele está feito, está disponível, não é preciso estar a gastar mais dinheiro. É preciso recorrer àqueles que têm essa capacidade e deixá-los produzir esse serviço e pagá-lo a um preço, portanto, mais baixo e de forma mais eficiente. Mas depois há outras matérias em que isso não é possível. Tem de ser o próprio Estado a fazer. Feita esta distinção, e nós criámos recentemente, como sabem, um grupo de trabalho ao nível intersectorial do Governo que procederá a uma avaliação da racionalização de todos estes meios ao nível do Estado. O nosso objetivo é fazer esta primeira grande separação e ver o que é preferível contratar e o que é que nós temos de desenvolver internamente. Mas, em segundo lugar, não queremos só que a tecnologia nos apoie melhor. Ela tem de permitir um redesenho da administração. Por exemplo, faz sentido hoje que cada área sectorial, cada ministério, tenha a sua área de recursos humanos? Reproduza, setor por setor, tudo o que tem que ver com as necessidades de formação, com as necessidades de acompanhamento das carreiras, dos processamentos salariais, dos descontos para a Segurança Social, no caso das contratações mais recentes, ou para a Caixa Geral de Aposentações nos restantes. Isto faz sentido? Faz sentido que o Estado, que tem funcionários públicos, não tenha uma noção transversal desses recursos humanos e de capital humano que tem? Porque é que tem de estar a fazer uma gestão sectorial de todos esses recursos? Isso não faz sentido. E quem fala destes recursos, fala de outros recursos materiais. Uma coisa é o interface que nós precisamos de fazer com os nossos clientes, com os cidadãos, com as empresas. Outra coisa são as unidades de produção que estão por trás desse interface. São coisas diferentes. Permite-nos pensar a administração em termos muito diversos daqueles que herdámos de mais de século e meio de administração napoleónica. Ora, esses desafios são desafios que nós temos à nossa frente agora. Desse ponto de vista, eu creio que todos aqueles que estão nesta sala, e muitos que não estão, mas que estão ligados a este setor, podem dar um contributo muito importante para este novo desenho de administração que nós temos de atingir. E têm feito. As consultoras que têm interesse nisso, como é evidente, mas que não se descartam do ponto de vista cívico do contributo que também podem dar ao seu país e à sua economia. Os próprios profissionais, esperemos que do vosso debate e do documento que foi distribuído previamente possa resultar realmente uma valorização para o debate que estamos a fazer no Governo sobre as melhores decisões que devemos tomar. Mas não há dúvida que, muitas vezes, a grande restrição que se coloca à utilização das tecnologias está em quem as manuseia. E, portanto, se não atendermos àqueles que as vão implementar e utilizar, se a nossa abordagem for de confrontação com eles, de explicar que todos os processos que já hoje existem são absolutamente ineficientes, envolvem um nível de incompetência por parte daqueles que serão exatamente os instrumentos da utilização das novas tecnologias para o futuro, então este processo está condenado ao fracasso. Porque o Estado vai pagar mais pelos processos e vai retirar menor benefício da sua utilização. Até certo ponto tem sido assim, e por isso é que chegámos hoje à situação de cada um ter o seu sistemazinho, de cada um ter uma máquina que não interage com a do vizinho, que custa milhões e milhões de euros e que, afinal, não produziu o resultado que se esperava quando se anunciou, há bastantes anos atrás, esta revolução no chamado e-government. É decepcionante chegar ao fim destes anos todos e fazer o diagnóstico que tem sido feito. Portanto, houve uma coisa, pelo menos, que falhou, que foi a cadeia, se quiserem, a hierarquia de comando que implementou estes processos, mas depois, sobretudo, a forma como
envolvemos ou não envolvemos as pessoas que, dentro da administração, têm de ser os parceiros para a implementação destes processos. Termino esta reflexão que aqui também quis fazer convosco, dizendo que não há dúvida nenhuma, nós podemos hoje baixar significativamente os nossos custos com a introdução de tecnologias de informação e conhecimento. Podemos fazê-lo de forma muito impressionante na área da saúde, na área da justiça, na área da educação. Nestas, pelo menos, nestas 3 áreas, nós podemos baixar custos significativos. E é importante que as pessoas que estão associadas a estes processos todos na administração percebam que, quando há restrições financeiras desta grandeza que nós estamos a enfrentar, os objetivos que estabelecermos para a introdução destas tecnologias têm de ser também ambiciosos e cumpridos dentro dos timings que estão planeados. Responsabilizaremos, não há dúvida, aqueles que ficarem distraídos ou que impuserem custos adicionais aos cidadãos nesta altura por desleixo ou incompetência. E eu tenho a expectativa de que nós possamos corrigir todo o produto que estamos a produzir na área privada, mas também na área pública, se tivermos abertura de espírito suficiente e pragmatismo suficiente para reavaliar em permanência estes processos. Mas, claro, é preciso saber se temos a ambição de vida e se queremos realmente atingir esses resultados. E é aqui que renovo o apelo que vos fiz no início, aproveitando para evocar aqui também a memória de um amigo muito querido, que foi o Dr. Diogo Vasconcelos, que foi não apenas um visionário e um homem que conseguiu fazer despertar ainda mais esta consciência na sociedade portuguesa e fora dela, mas que conseguiu também contagiar muita gente e fazer assim uma espécie de avalanche imparável que hoje garante que este Congresso tenha esta mobilização e que haja o interesse que existe na sociedade portuguesa por estes assuntos. Mas termino em homenagem também a um senhor que aqui está presente, de resto na primeira fila, e que foi Ministro do Emprego da Suécia, e que eu citei num livro que escrevi no início deste ano, dado que o ouvi numa conferência em Paris da OCDE falar justamente sobre a experiência do Governo que integrou, para dizer que nós temos de ter muito profissionalismo naquilo que fizermos. Quer dizer, quando os processos de mudança são tão desafiantes como aqueles que atravessamos, nós não só temos de estar bem preparados, não só temos de trazer os melhores para o nosso lado, para dar mais massa crítica e aumentar a capacidade de sucesso das reformas que estamos a empreender, mas também temos de manter muito viva na imaginação de todos, na visão de todos, os objetivos que pretendemos atingir. Podemos demorar mais tempo a chegar lá, mas se as pessoas não estiverem conscientes do resultado final que se pretende alcançar, então desperdiçaremos todas as oportunidades de poder mobilizar o melhor de nós para chegar a esses resultados. E, portanto, o profissionalismo que soubermos demonstrar será decisivo para materializarmos a nossa ambição de vencer estas dificuldades e não de regressar ao tempo em que ingressámos na moeda única europeia, mas para poder alcançar um estádio mais consolidado e mais maduro de uma união monetária que precisa de se aperfeiçoar e de completar com uma união política e económica e com um Estado europeu que é Portugal, que não olha para a sua competitividade de uma forma batuteira ou conjuntural, que olha para os fatores de competitividade e atua estruturalmente
sobre essas condições, de modo a poder crescer de forma sustentável. E isso hoje faz também com o vosso contributo e com a vossa ajuda, porque, como sabem, não é o Estado que faz a economia crescer. Mas o mau Estado pode impedir uma economia de crescer e por muitos anos. É isso que nós não queremos que volte a acontecer em Portugal, pelo menos nos anos mais próximos. Muito sucesso para o vosso Congresso. Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Primeiro-Ministro o ter-nos honrado com a sua presença na abertura do 21º Congresso das Comunicações.